Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num beco empoeirado da Filadélfia, um silêncio pesado envolvia a cena. No centro, um menino magro e coberto de poeira estendia a mão para um homem rico e imponente, vestido com um terno impecavelmente passado. Seus olhos brilhavam com uma determinação que ninguém esperaria de uma criança daquela idade. Me dê algo para comer, e eu farei você andar de novo, disse o menino com uma voz suave, mas firme. O homem, inicialmente surpreso, caiu na gargalhada, uma risada seca e zombeteira. Ele achou que o garoto estava apenas falando bobagens, sem entender a gravidade da situação. Você está brincando, não é? Respondeu, com um sorriso carregado de incredulidade. Contudo, enquanto balançava a cabeça e se afastava, uma energia estranha começou a emanar da pequena mão estendida em sua direção. Uma luz suave, quase imperceptível, pareceu roçar suas pernas. O homem parou abruptamente, com o coração acelerado, incapaz de desviar o olhar. E de repente, ele sentiu um formigamento estranho. Suas pernas, paralisadas desde um acidente anos antes, começaram a tremer. Primeiro um movimento imperceptível, depois um leve empurrão, depois um passo. Ele cambaleou ofegante, mas suas pernas sustentaram seu peso. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto o menino sorria serenamente, como se tivesse acabado de realizar um pequeno milagre. Ao redor deles, o beco pareceu desaparecer, dando lugar a um silêncio repleto de espanto e admiração. O homem rico, geralmente tão seguro de si, percebeu que o que havia considerado uma brincadeira era, na realidade, um ato de puro poder humano, ou talvez algo mais misterioso. E o que começou com risos zombeteiros terminou com gratidão silenciosa, profundo respeito e uma promessa silenciosa. A vida daquele menino acabará de mudar a dela para sempre. O sol batia impiedosamente nas pedras rachadas do calçamento da Filadélfia, iluminando a miséria da rua como um holofote cruel. Num canto escuro, à sombra de um prédio antigo, um menino de 13 anos, Elijah Carter, estendia a mão trêmula aos transeuntes. Suas roupas estavam rasgadas, seu rosto marcado pela fome e pela poeira, mas seus olhos brilhavam com uma determinação quase sobrenatural. Elijah não era como as outras crianças de rua. Desde o acidente ele descobriu que possuía um dom estranho, a capacidade de canalizar energia que podia curar ou restaurar. Ele ainda não entendia como ou porquê, mas sabia que funcionava. Naquele dia, o homem rico que passava era Jonathan Whitmore, um bilionário conhecido por sua frieza e arrogância, paralisado por 5 anos após um acidente de carro. Todos os dias ele buscava incessantemente a riqueza e ignorava a fragilidade do próprio corpo, convencido de que nada nem ninguém poderia salvá-lo. Elias deu um passo à frente, segurando um pequeno saco de pão amanhecido que havia encontrado antes. Me dê algo para comer, e eu farei você andar de novo, disse ele com uma voz calma, porém determinada. Jonathan caiu na gargalhada, uma risada seca e desdenhosa. Você está brincando comigo? Comigo? Andar de novo? Ele balançou a cabeça, pensando que o garoto era apenas um sonhador ingênuo. No entanto, um arrepio percorreu sua espinha ao ver a sinceridade nos olhos do menino. Um silêncio se instalou entre eles. Elijah estendeu a mão em direção às pernas do homem, como se quisesse avaliar a profundidade de seu desespero e dor. Um calor estranho o percorreu sutil, porém persistente, e Jonathan sentiu seus músculos se tensionarem pela primeira vez em anos. Ele queria recuar, mas algo o impediu. E então, lentamente e milagrosamente, ele se endireitou. Um passo, depois outro. Suas pernas, antes sem força, agora o sustentavam. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ele encarava o menino, boquiaberto. Como? Murmurou sem conseguir encontrar as palavras. Elias simplesmente sorriu, como se tivesse acabado de realizar um pequeno milagre comum. Não é nada, apenas fé e um pouco de paciência. Ao redor deles, o beco pareceu desaparecer. Os transeuntes olhavam, atônitos, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. Para Jonathan, o mundo mudará em uma fração de segundo. Sua riqueza, seus negócios, seu poder, nada parecia mais importante. O que importava era aquele garoto que restaurara sua vida, que lhe devolvera uma chance que ele pensava estar perdida para sempre. E naquele momento de silêncio, um laço inexplicável se criou entre eles. Um laço que transformaria não apenas a vida de Jonathan, mas também a de Elijah, impulsionando-o por um caminho onde milagres, desafios e revelações se sucederiam incessantemente. Desde o milagre, Jonathan Whitmore não conseguia tirar Elijah da cabeça. Todas as noites, em sua suntuosa mansão na Filadélfia, ele ficava em frente ao espelho, com as pernas ainda tremendo de emoção,
pensando naquele menino de olhos brilhantes. Quem é ele de verdade? Perguntava-se repetidamente. Seu instinto lhe dizia que aquele menino não era apenas pobre ou perdido, que ele escondia algo muito maior. No dia seguinte, Jonathan voltou ao beco, desta vez determinado a descobrir mais. Mas Elijah não estava lá. Os moradores da rua o conheciam como um mistério ambulante. Ninguém sabia de onde ele vinha, ou como havia desenvolvido um dom tão estranho. Após horas de busca, Jonathan finalmente o encontrou em um pequeno abrigo para crianças administrado por uma mulher gentil, porém rigorosa, chamada Martha Jenkins. Ela o cumprimentou com cautela. Você é o cavalheiro que... Ela baixou a voz. O que aconteceu ontem? Jonathan assentiu com a cabeça. Sim, quero saber quem é esse garoto. Por que ele faria o que fez? Martha o encarou por um longo tempo, como se estivesse ponderando suas intenções. Elijah é diferente. Ele nunca conheceu os pais. Está aqui desde muito pequeno. Mas o que ele consegue fazer? Ela balançou a cabeça. Não saberia explicar. Esse menino tem um dom raro, talvez até único. Mas ele precisa ser discreto, senão, ela fez uma pausa, consciente de que algumas verdades eram pesadas demais para serem reveladas. Jonathan sentiu uma mistura de fascínio e inquietação. Então, decidiu fazer algo impensável. Ofereceu-se para acompanhar Elijah até sua casa, para garantir sua segurança e entender como seu poder funcionava. Elijah, cauteloso mas curioso, aceitou. Nos dias que se seguiram, uma rotina estranha se instalou. Jonathan, acostumado a controlar tudo, se viu aprendendo com aquele menino, observando seus gestos, suas palavras, sua infinita paciência. Elijah nunca falava facilmente de si mesmo, mas suas ações diziam tudo, cada sorriso, cada olhar, cada gesto de compaixão revelava uma maturidade e sabedoria que ultrapassavam sua idade. No entanto, nem tudo foram flores. A família de Jonathan, especialmente sua filha mais velha, rica e arrogante Vitória, desaprovava a presença daquele menino de rua em suas vidas. Pai, você não pode confiar naquele garoto, exclamou ela certa noite furiosa. Mas Jonathan, pela primeira vez, recusou-se a ceder. Ele salvou minha vida, Vitória. Você ainda não viu nada. Certa noite, enquanto trabalhavam na ampla sala de estar, Elijah colocou as mãos em uma velha poltrona de couro e sussurrou. Posso te ajudar a andar ainda melhor, mas você precisa estar preparado para mudar, de verdade. Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele garoto não estava falando apenas sobre suas pernas. Ele estava falando sobre sua vida, sua maneira de ver o mundo. E para Jonathan, acostumado a comprar tudo, a controlar tudo, essa lição era mais difícil do que qualquer transação financeira. Naquela noite, Jonathan compreendeu algo essencial. Elias não era apenas um milagre para o seu corpo. Ele era um reflexo da sua alma, e para seguir em frente plenamente, Jonathan teria que confrontar as feridas do seu passado, o seu medo do fracasso e, acima de tudo, a frieza que governara sua vida durante anos. Mas o que ele ainda não sabia era que o dom de Elias estava atraindo olhares muito mais perigosos do que os de sua família. Pessoas que queriam explorar esse poder. E logo, o frágil equilíbrio que haviam começado a construir seria ameaçado por forças que nenhum deles havia previsto. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos para Jonathan Whitmore e Elijah Carter. Mas a tranquilidade era um luxo frágil, pois nas sombras, olhos observavam cada movimento do garoto. Homens de terno escuro, com olhares frios e calculistas, buscavam desvendar o segredo de seu domingo. Para eles, Elijah não era uma criança a ser protegida, era um recurso a ser explorado. Tudo começou com um simples telefonema. Jonathan atendeu e ouviu uma voz gélida. Sabemos o que você tem. Você tem um filho com um dom, e ele nos pertence agora. O homem desligou antes que Jonathan pudesse responder. A ameaça era clara. Elijah, por sua vez, pareceu pressentir o perigo. Seu olhar escureceu, mas ele permaneceu calmo. Eles estão nos observando há muito tempo. Eu sabia que isso ia acontecer, murmurou. Jonathan sentiu o coração afundar. Aquele menino tão jovem já carregava um fardo imenso. Naquela noite, enquanto a chuva batia forte nas janelas da casa, Jonathan decidiu tomar as rédeas da situação. Contratou seguranças de confiança e instalou câmeras ao redor da propriedade. Mas, no fundo, ele sabia que a segurança física por si só não seria suficiente para proteger Elijah. O que era necessário era compreender o menino, aprender a canalizar seu dom e, acima de tudo, permanecer perto dele. Certa noite, quando Jonathan mal havia adormecido, um clangor metálico ecoou do lado de fora. Figuras se aproximavam da vila, silenciosas, porém ameaçadoras. Elijah se levantou calmamente, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Eles não estão aqui para conversar,
disse ele, e pela primeira vez, Jonathan viu um lampejo de puro poder em seus olhos. Os intrusos foram parados abruptamente ao tentarem entrar na casa. Uma força invisível, poderosa e precisa os repeliu, deixando-os confusos e desorientados. Jonathan, sem palavras, finalmente entendeu. O dom de Elias não era apenas de cura, mas também de proteção. Elias acabará de salvar suas vidas e, ao fazê-lo, revelou uma parte de seu poder que ninguém jamais havia visto. No dia seguinte, Jonathan tomou uma decisão radical. Elijah, você precisa me ensinar. Mostre-me como tudo isso funciona. Precisamos estar preparados. Elijah assentiu. Muito bem, mas o que você vai aprender não é só para você. Vai mudar tudo o que você pensava saber sobre a vida e sobre si mesmo. Enquanto Jonathan se preparava para entrar nesse mundo novo e perigoso, ele percebeu uma verdade aterradora. O milagre que o salvara era apenas o começo. A vida que eles haviam começado a construir logo seria abalada por forças que nenhuma riqueza, nenhuma influência, nenhum poder poderia deter. E nas sombras, os inimigos aguardavam, mais determinados do que nunca. A chuva caía torrencialmente sobre Filadélfia, transformando as ruas em rios escuros e caudalosos. Jonathan Whitmore e Elijah Carter sabiam que o momento que tanto temiam havia chegado. Os homens de terno, em maior número e melhor organizados, cercavam a mansão. Desta vez não estavam ali para ameaçar, estavam ali para levar Elijah, à força se necessário. Elias manteve a calma, quase serena. Fique atrás de mim, disse ele a Jonatas. O homem rico sentiu o coração disparar no peito. Pela primeira vez, ele não estava mais no controle, dependia daquele menino, aparentemente frágil, mas incrivelmente poderoso. Quando os invasores atacaram, Elias ergueu as mãos. Uma luz suave, quase ofuscante, envolveu a casa. Os guardas, por mais experientes que fossem, foram repelidos por uma força invisível. Os invasores gritaram, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Cada movimento de Elias parecia calculado, preciso, como se cada célula do seu corpo soubesse exatamente o que fazer. Jonathan observava sem palavras, enquanto o garoto usava seu poder não apenas para repelir inimigos, mas também para curar os feridos na batalha. Ele até cura os outros, sussurrou Jonathan, com a voz embargada pelas lágrimas. O garoto era um milagre vivo, muito mais do que ele jamais imaginara. Ao final do ataque, a vila estava intacta. Os invasores, derrotados, mas conscientes de que jamais compreenderiam o que haviam enfrentado, desapareceram na noite. Jonathan ajoelhou-se diante de Elijah, sem conseguir encontrar as palavras. Obrigado por tudo, sussurrou. Elias sorriu gentilmente. Ainda não acabou. Mas você precisa entender uma coisa, o poder que eu tenho, não é apenas físico. Ele depende da fé, da vontade de acreditar no impossível. Se você realmente quer andar, se você realmente quer mudar, você precisa ter fé não só em mim, mas em si mesmo. Naquela noite, Jonathan finalmente compreendeu a profundidade da lição. O milagre que o trouxera de volta à vida não fora simplesmente o de Elias, era a redescoberta de sua própria humanidade, o reconhecimento de que ele ainda podia mudar, amar, proteger e ser humilde. Enquanto observavam a cidade adormecer sob a chuva, um silêncio pacífico os envolveu. A tempestade havia passado, deixando para trás um mundo renovado, frágil, mas repleto de esperança. Jonathan sabia que as provações estavam apenas começando, mas não tinha mais medo. Ao seu lado, Elijah, o garoto que parecia ter o impossível em suas mãos, estava pronto para encarar o futuro. E naquele instante de suspensão da memória, Jonathan compreendeu que o verdadeiro milagre não era apenas voltar a andar, mas encontrar a fé, a esperança e a coragem para recomeçar do zero.